queijo é uma transformação do leite, começa com uma coalhada e depois tem que dessorar para fazer essa concentração dessa massa coagulada. A gente vê o queijo como uma forma da perpetuação do leite, de modo que ele possa ser utilizado por um tempo maior, porque o leite é extremamente perecível. Vai ter que ser plaqueado em MRS e que a gente quer checar tanto os lactobacilos quanto os lactococcus. Na região do Cerro, quando os portugueses, inclusive, eles chegaram lá, eles passaram a ter uma quantidade maior de pessoas para alimentar e viram então que provavelmente aquilo que eles trouxeram como bagagem histórica deles, né, fazendo parte da alimentação comum, eles passaram então a incorporar aquela informação de transformar aquele queijo que eles faziam de uma forma diferente, passaram então a adaptar e utilizar o que era disponível na região na época. Então, naturalmente, acaba sendo perpetuado por causa dessa necessidade básica da alimentação. Aqui no Cerro, se eu chego aqui, para então ser um café, a única coisa que eu posso te oferecer é um pedacinho de queijo, né? Com café. Você não tá perto da padaria que você corre ali para buscar o pão para dar uma visita ao café. Corre lá embaixo na queijeira, busca um queijo. Roça sem queijo, leite e ovo, pode sair de perto. Eu fico sem tudo, mas lá em casa você pode chegar lá em casa que todo dia tem o queijo. A região aqui, toda casa que você for aqui, tem umas 2 vaquinhas, 3 vaquinhas, tem um queijinho. Todo mundo tira o leite e faz. E faz o queijinho. Faz o queijinho. O queijo do Cerro para o Cerro é a identidade do Cerro. O sabor do Cerro é o sabor do queijo. Aqui só não vende queijo em farmácia. Terra do queijo mesmo. Eu gosto muito de queijo, mas não como qualquer queijo também. Eu não passo sem comer queijo todo dia. Tomo. Aí eu acho que não consegue viver. Eu acho que eu não consigo viver sem o queijo, não. Diz que quer ver o mineiro correr sorte no queijo para ladeira abaixo. Em São Paulo eles gostam de encher a paciência da gente, né? Tá nada, fala assim, ô mineiro, quer ver o mineiro, oxente, quer ver o mineiro correr sorte no queijo para ladeira abaixo. Eles falam, mas não corre nada. O sabor do queijo do Cerro ele é único, né? É um sabor diferente, é consistente, um sabor assim de carinho, de amor, sabe? De dedicação, porque as pessoas faziam assim tudo, não era visando só ganhar dinheiro, era produzir um produto assim que vinha da alma da pessoa, né? Pra mim o queijo do Cerro é diferente, tem alguma coisa que a gente não consegue explicar, que qualquer outro queijo que a gente coma não é igual ao queijo do Cerro, não adianta. Meu pai fala que se você tiver até com raiva, o queijo muda. O queijo do dia é diferente do dia que você faz ele feliz. Eu brinco que na França eles têm o termo de terroir, né? E aqui eu falo que em Minas o nosso é trem-roir, né? Porque é o nosso aqui de Minas, né? Então aqui é trem-roir, né? Nós temos o trem-roir que produz o queijo, certo? É aqui que ele pega o sabor, é nessa altitude, é nesse clima, é no modo de fazer, é no ambiente da minha queijaria. E você pode ir daqui a 2 quilômetros na fazenda de outro produtor, que você vai encontrar outro produto. Eu acho que realmente é o terroir, o ambiente, o calor das mãos, a forma como eles pressionam aquele queijo com as mãos, que no cerro, inclusive, é um contato mais direto. Na canastra, eles utilizam um pano para ajudar no dessoramento. Agora, no cerro, são as próprias mãos. Então, aquela impostação das mãos ali no queijo, aquilo ali faz uma diferença muito grande. Eu acho que o segredo, seria tudo isso.
Tem indústria que telefona como que faz o queijo. O queijo artesanal não se indica ninguém, não se dá receita para se fazer queijo artesanal. O queijo artesanal quem faz sabe fazer. Meu pai era fazendeiro, ia para lá nas férias, eu ia para lá, ficava lá fazendo queijo, tirando leite, fazendo queijo lá. Meu avô, eu chegava lá de primeira coisa que eu chegava lá era com um copinho pedindo para tomar leite com farinha de mandioca no copo. Isso é desde criança, né? Isso vem dos avós, bisavós, tataravós. Vem de muito distante essa coisa de leite, né? Eu sou o produtor de queijo artesanal mais antigo, mais velho da região, porque veio do meu bisavô, meu avô, meu pai e eu na mesma fazenda. Quarta geração. A quarta geração de vocês. A quinta. A quinta geração de queijinho. Vou te falar, desde quando a gente começou a andar, o pai já dava obrigação, tantas vacas é pra você, tantas é pro outro, ajuda a carregar o soro, ajuda a fazer qualquer coisa, todo mundo sempre envolvido nisso a vida toda. Meus pais sempre falaram comigo que cidade é muito violência, aí eu falei assim, não, vou criar vocês na roça mesmo. Aí eu sobrevivi na roça mesmo. Eu sou filho de produtor rural, sou produtor rural também. Fui criado na fazenda. Nasci aqui. Você nasceu? Nasci aqui. Meu pai fazia queijo. Naquela época era forma de madeira, banca de madeira. Com 12 anos eu já fazia. Só que não era igual hoje, né? Porque de primeira era de pau. Era forma de pau, que você tinha que espremer no queijo, espremendo. Depois virava. Tem todo aquele processo, eu colocava a primeira remessa, aí você ia apertando para tirar o soro. Aí se demorasse um pouco, vai cozinhar o queijo, meu pai falava, vai cozinhar o queijo porque a mão é muito quente, tá? E tem também uma parte importante que é a parte social, né? Porque toda grotinha que você for na nossa região, alguém produz queijo. 5 anos. Meu pai me punha para fazer. 5 anos. Eu tenho foto dele pequenininha. Debaixo da vaca, meu pai amarrava a vaca para me tirar o leite. Eu tirava. Não aguentava levantar do chão com o balde na mão. Todos nós estudamos com renda de queijo. Eu nasci do queijo, a gente viveu do queijo, estudou pelo queijo, porque meu pai não parou de produzir. E eu sinto essa história muito forte. Eu tenho uma ligação com o cerro, com a história do cerro, e que não tem como não atrelar a história do queijo, da tradição, do modo de fazer, das pequenas famílias, de viverem dessa produção, né? Nova geração chegando para dar continuidade, né, pai? Isso aí. Tem coisa melhor do que os filhos voltar? Não tem. Não tem, né? É muita luta, né? A gente viu a vida inteira trabalhando com isso e com muita dificuldade. E somos 3 irmãos e nos formamos todos na Universidade Federal em Belo Horizonte. Então, isso traz orgulho pra gente também, pra ele. É bom demais. Eles falam que o queijo do cerro é artesanato. E o senhor acha que é? Ué, deve ser, né? É um artesanato. Eu falo que o é uma queijo, receita, né? E o queijo vem de um artesão, né? A gente tem que identificar realmente quem são esses artesãos, né? Essa técnica está na mão de quem? Essa identidade entre o queijo, a família, o queijo, o produtor, o queijo, quem produz ele. Até há alguns anos atrás não existia o queijo feito na região do cerro, mas se conhecia o queijo do fulano de tal. A gente tinha aqui o queijo do fulano que era muito famoso, do Beltrano que era muito famoso, que era produzido e tal. Com a coisa da industrialização, desse processo ter crescido muito, isso foi se perdendo, né? Aí virou tudo o queijo da região do cerro, o queijo do cerro.
Mas o que valoriza mesmo a produção é o queijo da família, é o queijo da propriedade, é o queijo daquela fazenda. Eu adoro quando eu chego numa lojinha dessa que eu vendo o produto e que tem consumidores lá e o dono da loja fala assim, aí, esse moço aí que é produtor desse queijo que você está degustando. E eu tenho o maior prazer de ir lá e contar um pouquinho da minha história, falar sobre o cerro, falar sobre como que é desenvolvido, como que é feito, né? Esse amor que a gente tem para fazer o produto e levar até o consumidor. E as pessoas ficam muito gratificadas com isso. Porque é o tempo, é a vida do produtor que está ali, não é aquele queijo que você faz pelo computador, não, como na indústria, né? A gente não tem noção como que o queijo faz parte da personalidade, da vida dessas pessoas, dessa região. Então, eu acho que a diferença é isso. Você pode pegar o mesmo leite, gado que alimenta da mesma forma e fazer no outro lugar, não tem o mesmo, sabe? Não sai um queijo do cerro. Tem que ser feito ali na região, porque está no ar, né? Está na ambientação, está na forma como eles olham, quando eles cuidam dos animais, eles tratam os animais pelos nomes, né? Conhecem até pelo humor do animal, o animal conhece o humor deles, então é uma relação muito diferente que tem ali no cerro. Então eu acho que o segredo é tudo isso. Bom dia a todos os ouvintes e produtores que estão começando mais um dia de trabalho. Está no ar o Acorda Brasil, o programa que tem cheiro de terra. Acorda Brasil! Segunda, Cavacilha ali. Turinho, Frozinho, Goianinho. Vem cá, vem. Vem cá. Li. Vem cá, vem. Não vai, Goianinho. Vai embora. Tem que conversar, porque aqui não tem ninguém para conversar, é só ela mesmo. Né, minha bonitona. Vai embora. Branquinho? Ela responde. De manhã eu não converso com elas também, não. Eu chego e converso com elas lá no pasto. Elas vêm igual as vieram agora. Chega na porteira, vem pra cá. Aí ela que chega aqui, eu abro a porteira, elas entram e eu mando elas arrumar. Aí cada uma que eu mando arrumar vai para um lugar. Aí cada um tem um lugar de ficar. Não fica tudo num lugar só não. Aí eu mando elas arrumar, elas vão dar certo para gente. Aí eu marco, tiro o leite, não gasto laço, não gasta nada. Então assim. Tudo é conversando com elas. Não bato, você vê aí, não judio com elas nem nada. Tudo conversando com elas. No caso do queijo artesanal, o leite cru é de extrema importância. A qualidade desse leite é muito, muito importante. Diz que o queijo antigamente era mais apreciado, né? Porque tinha mais pasto meloso. O meloso, o queijo é mais gorduroso. Não tinha baquiara. Em Canhão tinha baquiara. Não tinha baquiara, só tinha a capim nativo meloso. O queijo mais gostoso que tem é o que tem meloso. Porque o meloso é um leite mais gordo, mais saboroso, sem dúvida. Parece que, não sei se é por causa da plantação, que o pessoal mudou, que era capim meloso, hoje é braquiara.
E esse tal de ração também, que esse dá pro gado, porque as vacas dão o leite é pela ração. E antigamente elas davam pelas mesmas. Tinha vaca que dava, a vaca que dá 5 litros de leite era a maior vaca. Nunca era 3 litros, 2 litros. Hoje tem vaca igual aqui mesmo tem vaca que você vai nela aqui. Agora esses anos nascer, que agora não tem, você tira nada 22 quilos de leite de manhã. Vaca dá leite de acordo com que come. Então hoje eles fazem a comer bem para dar bastante leite. Você dava a vaca no máximo um salzinho. Dava até cinza no lugar do sal. Hoje você tem que comprar os minerais devido a você ter o capim mais fraco, que é a braquiária. Foi mudando tudo, até as vacas. Hoje não é vaca como antigamente, né? As vacas mais comuns, hoje o pessoal, eles trabalharam muito gado. Então antigamente uma vaca dava aí 5, 10, 8 litros de leite, era vaca muito boa. Hoje a vaca boa dá 30 litros e é normal na região. Antigamente era um gado mais rústico, entendeu? Um gado mais comum, que a gente fala. E o gado também mais fraco. A genética melhorou na produção de leite, mas o gado enfraqueceu na saúde. Rapaz, muitas coisas o trem mudou demais. Você vê, de primeiro você não tinha remédio para boi. De primeiro não tinha remédio de boi. Hoje o boi, a criação, então você está dando remédio mais do que o pó para a pessoa. A água mudou muito, que nós tínhamos água com abundância. Ela já vai bem, quanto menos água, mais a gente, com certeza, mais suja ela é. Você vê que até água demais, igual eu estava falando, coisa que mais tinha, que eu fico mais triste de ouvir minha água, igual aí, todo canto. E além de tudo, nós temos a tradição do pingo, né? Que é o fermento lácteo nosso, o fermento que vai trazer para o queijo do dia seguinte esse conjunto de bactérias, são sais, bactérias, proteínas e tudo, está tudo ali dentro do pingo, que vai desenvolver a cultura do dia seguinte, estabilizar as bactérias boas e as bactérias ruins. Então aquele pingo que escorre no final da tarde, ele já teve nele o efeito do sal para depurar, para eliminar um pouco aquelas bactérias contaminantes que normalmente estariam mesmo no leite cru, e já tem selecionado algumas bactérias que vão iniciar o processo de fermentação no dia seguinte. Então o pingo ele é uma cultura starter, é um fermento que é artesanal. E o pingo extraído da banca de madeira é muito mais perfeito. O pingo da pedra ardosa não tem efeito quase nenhum, por isso que usa. Hoje muita gente põe a rala. Não, eu não uso pingo, não. A gente geralmente usa pingo e depois usa rala, né? Rala um queijo para fazer o fermento daquele queijo. Eu trabalho com pingo, meu queijo com pingo, com pingo, 3 dias fica bom. 3 dias em diante já atrapalha. Aí com a rala é continuado. Agora a banca que eles trocaram, que era de madeira e passou para o ácido oxidável, pedra, não faz queijo com pingo. O pingo é aquele, você põe o queijo num dia e no outro dia você pega o pingo e põe no leite. Agora nós temos que fazer, ralar o queijo e pôr na... Ah, você faz com rala, não faz mais com... No pingo não dá certo, só faz da madeira, que a madeira dá aquele sal que corre e parece que ela tem uma bactéria combater a outra, né? Toda a vida, desde que eu comecei, eu uso pingo, né? Porque o queijo ficar um queijo mais firme, tem que pôr um pouco de pingo. E o pingo também, eu acho que o queijo fica mais saboroso. Eu acho que o queijo com a rala não é tão perfeito como o outro. Não sei se com pingo ou sem o pingo isso tem diferença, mas eu acredito que tenha, tá? Porque já vem alguma coisa de um queijo anterior, né? De um sabor anterior. É uma identidade de cada produtor, porque ele reflete ali todo o terroir. O que a vaca comeu, a qualidade daquele leite, né? As normas de higiene como aquele animal é tratado ali naquele ambiente. Então a gente teria que considerar o pingo como um ingrediente que foi reconhecido como importante para perpetuar aquele bem, né?
Vai. Abre aqui. Vamos aqui. A fazenda que não produz queijo, cara, ela é triste. Você chega aqui, você não vê boi. Você tem o queijo ali pra você tomar um café da manhã. A rala dele você faz um pão de queijo. Ele faz fartura. Cada queijo eu não vejo. Eu destruí um queijo. Passou da hora. Quando ele tava de esperar, não. Eu estou fazendo um fubá suave. É uma comida assim bem regional aqui que a gente usa muito para tirar jejum pela manhã, porque é um alimento forte, principalmente na zona rural, nas fazendas, eles usam muito para os trabalhadores, para dar mais sustância, para enfrentar o trabalho do dia a dia. O queijo, ele dá o tempero, o gostinho no fubá suave, porque aqui é só o fubá. Então ele é que dá um gosto melhor no alimento. Esse queijo que eu vou usar aqui é uma rala de queijo. Então também é bem aqui nossa região que é produtora de queijo, né? Então eles o hábito de no final, para dar um acabamento bonito no queijo, eles ralam o queijo. Aí olha. Mas esse aqui é bonito ele, ó. Fica a rala aí, ó, fazendo sucesso, ó. Com a questão industrial, a norma, a legislação, virou para os produtores e falou o seguinte, falou, ó, bancada de madeira, não se pode usar a bancada de madeira. Provou que na bancada de madeira, olhando no microscópio, que na bancada da madeira existia bactérias boas e ruins. Só que eles esqueceram que a maior parte das bactérias boas estavam ali. Quando resolveram fazer normas e normativas para esses queijos, a primeira coisa que foi feita foi adaptar o que existia na indústria para uma produção artesanal. E isso não pode ser feito dessa forma. E nessa mesma época que eles falaram, não pode, a lei proíbe utensílio de madeira para a fabricação do queijo. Água deve ser clorada e utilizar cloro em todas as etapas de fabricação. Poxa, nós tínhamos um produto que era rico em bactéria, produzido de leite cru. Você tomou a bancada onde estava o biofilme positivo, né, de bactéria boa, e mandou passar cloro em tudo. Então o que eles promoveram foi um extermínio da produção de queijo. Porque cada queijo artesanal, ele tem a característica do dono dele. Ele tem a característica da fazenda onde ele é feito. Aí você joga o cloro ali, aí tudo fica igual. Em vista do produtor, ele notou aquilo como adaptável. O produtor está acostumado com desgraça, entendeu? Eu falo que o produtor rural está acostumado. Nós estamos calejados com seca, com falta de dinheiro, com dificuldade de estrada. Nós temos dificuldade em tudo. Então, mas essa dificuldade não foi empecilho. O que aconteceu, que eles não imaginavam, é que havia uma resistência queijeira realmente. Era de um grupo de produtores que não deixou a atividade. Éramos mais de 2.000, voltamos para 1.000 e tanto, e agora já estamos em 700 e pouco. Então nós não poderíamos ter mexido na forma de fazer desse queijo, porque a banca de madeira fazia parte daquele queijo que se imaginou ser registrado, ser mantido. O bem imaterial é a receita, é a forma de fazer, mas a forma de fazer tem o bem material, que era a banca. Tem o bem material, que é o leite cru. Então são coisas que a gente não pode tocar nela sem saber como essa intervenção vai afetar naquele produto que a gente estava apreciando.
A gente tem que sair desde cada da ordenhador cá para ir lá para o quarto de queijo. Não adianta de você fazer tudo bem feito lá dentro do quarto de queijo, sendo que no ordenhador não está bem feito também, não resolve nada. Tem que ser tudo do jeito que sair cá, de ser bem feito cá, tem que ser lá dentro também, porque não sai queijo que presta. O segredo de tudo é o leite de qualidade. Não adianta você tirar um leite sujo, um leite ruim, não vai transformar em matéria boa. Não precisa de nada de luxo, precisa de coisa aciada e limpa. Porque com higiene não se negocia, não tem como negociar a higiene. Tem que ter e pronto. Agora, de qual forma? Da melhor forma que não afete a forma de produzir. A falta de higiene não faz parte da receita do queijo. A gente sabe que realmente, a partir de 15 dias, você tem realmente um queijo que não tem problema de saúde, né? Agora, eu acho que eles mudaram muitas coisas sem perceber, sem vir aqui, sem fazer estudos. A partir da hora que houve a resistência queijeira, que foi feitos os estudos, que o órgão que fiscalizava entendeu que o que estava sendo proposto era fora da realidade da região, começaram um propósito de unir, né? De ajudar um ao outro. E disso aí começar a organizar essa cadeia, né? Tanto que o IMA vem aqui hoje é tranquilo, quando vinha a gente tinha medo deles, hoje não tem, eles orientam a gente, está tudo... No terror, a fiscalização, hoje eles são grandes parceiros nossos. E daí por diante o IMA veio dar a segurança que o queijo precisava. O que falta também são essas associações e interassociações que poderiam dar uma atenção mais de perto a pequenas comunidades, a pequenos grupos que têm interesse em manter esse queijo feito da forma original. Lá quem faz 10 queijos não tem condição de fazer um quarto de queijo. E tem muita gente que tem isso em casa, que tem essas vacas e faz. Produz 5, 6, 8 queijos, 10. Esses não, com recurso próprio, não dá para fazer um quarto de queijo nessa condição, entendeu? Porque se hoje eles vier e falar comigo que você não pode fazer o queijo assim, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir tão rápido arrumar do jeito que é preciso, né? Então, o que eu faço? A comunidade tinha que participar de uma forma mais ativa em todas essas intervenções e normativas que são elaboradas para esses queijos. Porque eu acho que só dessa forma, de uma forma compartilhada, responsabilidade compartilhada, a gente pode acrescentar na evolução dos queijos artesanais. Hoje nós temos um produto base de boa qualidade, seguro pelo IMA, seguro pelo órgão. O que nós estamos fazendo agora é agregar valor, para não ver essa tradição perdida. No Cerro, na verdade, o pessoal, todo mundo fazia queijo e entregava para a cooperativa, né? Vamos dizer assim, é uma coisa que acontece normalmente. Todo mundo que começa a fazer queijo, a prioridade é entregar para a cooperativa, que é vamos dizer assim, a cooperativa que comercializa o queijo da maioria, de 99% dos produtores de queijo do Cerro. E eu, pelo menos, gosto da cooperativa que tem onde entregar, se eu não me preocupo. Que se não for, você tem que caçar o comprador, um quer um preço, outro quer outro, e lá não, o preço é um só. Veio visitar a senhora. Hein? Veio visitar o senhor aí. Sabe lá, eles gostam. Muita gente aqui de Cerro deixou de fazer queijo, porque o valor, né? Quer dizer, você gasta quantos litros para fazer um queijo? Para produzir 1 quilo de queijo, são necessários 10 litros de leite. E os 10 litros de leite, a gente vende ele melhor do que o valor de 1 quilo de queijo. O preço do leite com queijo, quase uma coisa só. Que é pouco. É pouco. O queijo não dá esse retorno, investimento muito alto.
A terra é muito cara, pra você manter ela limpa e cuidada é caro. Pra você ter um funcionário, uma vaca boa é cara. Aí na hora que você vai vender um queijo por R$10. Eu acho muito barato, mas é o que eles pagam, né? Nossa cooperativa, ela trabalha assim, atrelada ao leite. Se paga R$1 no leite, paga 10 no queijo, equivalente a 10 litros. Esquece, tem mão de obra, tem muita coisa em cima do queijo. Porque o leite é só pôr no tanque, o caminhão de 2 em 2 dias busca. E o queijo não, o senhor tem que fazer todo dia, tem de lavar a banca, tem de lavar as formas, tem de lavar muito asseio. Você entendeu, né? Isso tá ficando difícil. Aumenta o serviço, né? Aí você gasta o sal, gasta o coalho, e vendendo o leite não gasta nada disso. Se você fizer a conta de ração que minhas vacas comeram hoje, da mão de obra que eu gastei ali, troquei 6 por meia dúzia. Eu trabalho demais. Trabalho demais. E o valor é pouco. É pouco. Pouco mesmo. Aí você investe muito, né? E depois o que o queijo dá, não dá para poder cobrir as despesas. O produtor rural, ele tem terra, mas ele não tem dinheiro. Né? E essas coisas precisam de dinheiro. Hoje está ficando no queijo só quem é agricultor familiar. É o marido, a esposa e um filho ou 2 trabalhando na fazenda, porque ele não está precisando de mão de obra de fora. O preço que é passado do queijo branco, do queijo fresco, ele não consegue, a pessoa, o produtor não consegue ter muita vantagem financeira com isso. Se ele for pagar, por exemplo, 3 empregados, provavelmente ele não vai dar conta. O Brasil insiste em ter queijo artesanal, produto artesanal, sem subsidiar. Qualquer país do mundo em que o artesanal tem valor, ele é subsidiado. Por que isso? Porque isso é uma estratégia. A gente quer manter o homem no campo, a gente quer que ele fique lá produzindo para a gente estar na cidade. Então, para ele não sair, não largar aquela atividade que é de extrema importância para todo mundo e para ele também, ele tem que ser subsidiado. Porque cuidar do gado como precisa ser cuidado, né? Aquilo é caro, fica caro. Todas aquelas preocupações, e tem que ter aquela preocupação. Bom dia, Dona Maria, que está aí na cozinha preparando aquele café delicioso para ser saboreado com um pedaço de queijo do cerro e um bom proseado, que é coisa que todo mineiro gosta. E hoje o que a gente vê é tudo invertido. O queijo da indústria é mais caro do que esse queijo que é feito com todo cuidado. A tendência tem a sinalização para melhorar, principalmente se eles maturarem mesmo, né, resolverem agregar o valor ao produto com a maturação, que ela inclusive é obrigatória para esse tipo de queijo. Para ele estar disponível para ser consumido com segurança, né, microbiológica, ele tem que estar curado. 17 dias no cerro hoje e 22 dias na canaça. Esse tempo de maturação que o IMA exige, que a legislação exige, é justamente para que as bactérias prováveis ruins morram. A gente fala aqui que é uma luta entre as boas e as ruins, e as boas têm que vencer as ruins, senão o queijo não vai servir para consumo humano.
tempo de criança, que usava muita tropa ainda, os tropeiros, por exemplo, viajavam e eles iam levar queijo fresco, para ele quebrar todo. Carregavam um queijo maturado. O queijo era amassado, prensado na mão muito, porque ele tinha que conservar muitos dias para levar no balaio. Lá no início, certamente o queijo maturado era o queijo referenciado como queijo do Cerro, pelo transporte que viajava no burro até Belo Horizonte e tal. Mas nos últimos 30, 40 anos, não é, pai? Esse queijo fresco foi conhecido, o queijo do Cerro é conhecido como esse queijo fresco. Eu falo muito que o futuro do queijo artesanal está no passado, certo? Não está realmente Nós não somos concorrência para um produto industrial. Nós não podemos fazer frente a um produto industrial que queijo fresco se faz em qualquer cidade, né? Agora, queijo com identidade, queijo com esse sabor, queijo feito lá na casa do fulano de tal, só faz aqui. Nem todos vão fazer um queijo curado, né? Nem todos têm condição de deixar o queijo ficar lá mais de 15, 20 dias, um mês, porque o queijo é o dia a dia da fazenda, né, Zé Carlos? É o dinheiro que pinga todo dia. Porque aí ele recebia mais rápido. E o comprador estava lá na porta dele com 30 dias. Me vende seu quê, me vende seu quê. Então tinha um queijo de 60 dias, que ele era um queijo com valor agregado. Com 30 dias, você imagina. Aí ele já falava, o comprador já barganhava, falava, oh, mas não está com 60, estou passando com 30, pode fazer um preço menor e tal. Daí de 30 dias mudou para 15 dias, daí a pouco voltou para uma semana. Quando assustou, você já não identificava mais o queijo na propriedade. Seu queijo saía de lá fresco, fazendo concorrência com o queijo de indústria, com qualquer outro queijo que era produzido em outra região. Pouca gente matura o queijo. Porque você perde tempo, dinheiro, investir, dinheiro parado, todo mundo, eu tô te falando, o dinheiro já é pouco do queijo. Como você vai ter condições de ficar guardando ele 30, 40 dias? Você produz ele hoje, amanhã você já tá doido para receber o dinheiro dele. Eu sempre escutei a vida inteira falar, um queijo antigamente pagava um dia de um funcionário, quando você era um produtor grande, você comprava terra produzindo queijo. Há muito tempo a gente não consegue isso mais, há mais de 100 anos que a gente perdeu essa tradição de maturar queijo, vamos dizer assim, daquele queijo que era único, exclusivamente maturado, vendido só maturado, com 60 dias. Meu pai, por exemplo, está com quase 70 anos, ele viu isso no finalzinho da maturação já. Foi com a abertura de estrada, chegada de caminhão. Depois que veio as geladeiras, que veio caminhão resfriado, aí veio o queijo branco que o povo come hoje com facilidade, mas não existia o queijo branco, não. Eu tenho um queijo aqui maturado, tá vendo? Esse aqui tá com 6 meses de maturação. Ele tá duro. Tá? Ele vai perdendo o soro e vai ficando só mesmo a massa bem consistente e com isso, com o tempo, ele vai ficando um pouquinho mais ácido, ele vai ficando bem... um sabor bem tradicional. Eu não sei explicar qual seria o sabor, não. O que eu fiz foi simplesmente separar, por exemplo, o aparecimento dos fungos, né? Mas que fungo é esse? Foi inoculado? Não, esse é um fungo natural da região nossa, né? Ele apareceu, ninguém fez nada com ele. Como havia se perdido a técnica de maturação com essa geração, né, a do meu pai e a de outras gerações que o queijo maturado não estava mais presente na vida deles, deu muito trabalho resgatar tudo isso, entendeu? Buscar inclusive em outras regiões, com outros produtores, entender como que isso acontecia para deixar vir fazer parte do cotidiano nosso aqui de novo. Isso tudo aqui saiu de um queijo fresco, né? Foi passando pela técnica de maturação e está aqui no mínimo 7 produtos aqui diferentes do mesmo queijo, através da técnica de maturação. Eu nunca vendi queijo curado. Agora, toda a vida foi assim. O que acontece? O mercado ele já tem um público que quer ele maturado. Então o que é? Eu já vou fazer um curso de maturação, uma parte da minha indústria, uma parte da minha fabricação, já vou começar a maturar ele futuramente. Agregar
maturação maior, isso é interessante, porque queijo não tem data de validade, não. Queijo feito com leite cru não tem data de validade. E eles estão sendo obrigados a colocar 30 dias na data de validade. Isso não existe. Porque quanto mais curado, mais interessante ele vai ficando. Entendeu? E se você quiser guardar por um ano, você guarda por um ano. Por exemplo, citando questão de valor, o queijo do Cerro hoje, fresco, é vendido a 7, 8, 10 reais. Uma peça de queijo fresco, que é o valor que a cooperativa e os outros queijeiros da região compram. Esse queijo com um ano pesando, e o outro fresco pesa em torno de 1 quilo, esse com um ano pesando 250 gramas, você vende a 120, 150 reais a peça. Meu pai começou há muito tempo trazendo um queijo, já vinha no caminhão para cá e trazendo um pouquinho, trazendo 100 quilos, 200 quilos de queijo. E veio começando a vender na padaria, mercearia. Aí, com o tempo, a gente foi aumentando as freguesias, oferecia para um, oferecia para outro. Aí, um certo ano, eu falei assim, vou lá no Mercado Central, que é um lugar, todo mundo vai procurar o queijo. E fui vindo e cheguei e ofereci uma mercadoria boa, de qualidade. O primeiro cliente que eu ofereci já me pediu uma quantidade boa para começar e isso aí já tem uns 15 anos que eu já estou entregando aqui no mercado e graças a Deus tem uma parceria muito boa com o pessoal daqui. Ô, Rod, beleza? Bom? Aqui eu entrego a média de uns 700 quilos por semana. Eu pego o meu, a produção minha, e tem de alguns fazendeiros que eu pego para inteirar, para me atender todos os meus clientes. Nossa loja está fazendo agora, dia 1º de julho, 34 anos. Meu pai veio trabalhando com frutas, aí com pouco tempo que ele estava aqui, acho que 6 meses, se não me engano, ele começou a trabalhar com um pouco de queijo, exatamente queijo do Cerro. Aí ele falou que é o que ele conta a história, né? Que ele chegava naquelas caixas de madeiras, né, e tal. Aí ele vinha entregando muito queijo nas outras lojas e começou a trabalhar e aí, desde então ele mudou de ramo e começou com laticínios. Eu ainda peguei uma época onde o queijo não vinha refrigerado. A gente tinha um depósito fora, nossa, o caminhão chegava, quando o cara descia, vinha enlonado antigamente o queijo, né? O cara descia a tampa, tirava os ferrinhos, descia a tampa, nossa, descia aquela enxurrada de soro. Era coisa impressionante, o tanto que queijo dessorava, o tanto que perdia peso, né? Hoje não, o queijo vem na caixa, tampadinho, vem refrigerado. Então é esse tipo de coisa que eu te falo, que a vigilância é legal. O queijo vem muito mais bem acondicionado, ele chega em muito melhores condições hoje do que chegava antigamente. A segurança da gente trabalhar com queijo hoje é muito maior do que de 10 anos, 15 anos atrás. Isso é com certeza, fato. Eu tenho muito público do queijo do Cerro, né? Eu tenho bastante público do Cerro. As pessoas, turistas, vêm muito atrás do queijo do Cerro, já atrás do queijo Minas, né? Porque o queijo do Cerro, a pessoa vem procurando queijo Minas. Aí você fala assim, queijo Minas, o frescal? Ele, não. Aí a gente mostra esse aqui. Parece um pouquinho com o queijo da minha terra, lá na Holanda. Parece. Então a gente sempre procura a sua terra um pouco, né? O queijo do Cerro realmente prevalece. Pelo sabor muito parecido, pela tradição que eu tenho desde criança na minha cidade, na Bahia, né? Pela acidez. A maior parte prefere o queijo fresco. Porque o queijo curado vende menos, que o pessoal mais é para degustar, para tomar um vinho. Então a demanda ainda é menor. E o queijo fresco o pessoal usa na mesa, no café da manhã, usa no pão ali. Então o fresco realmente tem uma saída maior. As pessoas começaram a dar um pouco mais de valor para esses queijos artesanais. Agora está uma onda muito grande da pessoa querer maturar o queijo dela.
Então ela vem atrás de um queijo bacana aqui, às vezes nem é de produtor cadastrado, mas quer maturar o queijo dela em casa, né? Porque como esse queijo artesanal, ele cadastrado, ele vem maturado, as pessoas viram que o sabor é diferente, o queijo vem bem diferente, né? Eu venho da área de móveis, né? A gente trabalhava com móveis, artesanato. Então, desde criança, a gente sempre viajou com meu pai para ir buscar algum tipo de produto, né? E conversando com um amigo que estava até fazendo um projeto para uma região produtora de queijo aqui no estado de Minas Gerais, ele me falou, olha, Guilherme, você tem que buscar os queijos maturados. E até na época eu falei com ele, mas isso não vai dar certo porque aqui dentro do mercado só vende queijo fresco. E aí eu fui viajar para conhecer esses produtores, né, os produtos consequentemente, e acabei achando que era interessante mesmo. A gente está numa geração de que as pessoas querem conhecer da onde o produto vem, como ele é feito, né? Eles querem saber a origem dele, né, a história, o que está por trás daquilo ali. É o consumidor que ele é preocupado com o meio ambiente, ele é preocupado com o produtor, né? Ele quer fazer um trabalho, ele quer que ele valoriza a cultura, né, do estado, do país, né? Então, entre ele comprar um queijo importado e ele comprar um queijo nacional, ele prefere comprar um queijo nacional, mas ele quer saber de onde que ele vem, quem foi que fez, que você consegue desenvolver melhor um produto e um trabalho ao longo dos anos, né? E eu acho que é isso que é o interessante, tanto para o produtor, quanto para a gente como comerciante e, consequentemente, para o nosso consumidor. Eu vou para casa comendo queijo, tá? Abraço. Acorda Brasil vai ficando por aqui e volta amanhã às 4h da manhã. Obrigado pela sua companhia. Um ótimo dia. O queijo do Cerro é o queijo do Cerro. É feito naquela região ali por causa das pessoas, que as pessoas são do Cerro. Então, aquelas pessoas é que vão fazer aquele queijo. Não adianta só estampar o nome num queijo feito com a mesma tecnologia. Ele tem que ser feito ali, por aquelas pessoas. É o que a gente tem medo de algum dia isso acabar.